Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chegava na costa brasileira, mais precisamente em Porto Seguro, tornando a região uma colônia do Reino de Portugal. Começa assim a história do Brasil. Na verdade, a história do Brasil começa cerca de 22 mil anos atrás com a chegada dos primeiros seres humanos nessa região, que é descoberta pelos portugueses em 1500, dando início à colonização pelos europeus. Alguns anos antes disso, em 7 de junho de 1494, já tinha sido assinado entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras já descobertas e as que ainda seriam descobertas pelos dois reinos fora da Europa. É como se o Brasil já tivesse um mapa antes de ser descoberto pelos portugueses. Em 1534, para proteger a região da ameaça dos franceses que chegavam o tempo todo e invadiam com frequência o território, foi implantado pelo rei João III de Portugal um sistema administrativo chamado de capitanias hereditárias. Esse sistema dividiu o território brasileiro em 15 lotes e 14 capitanias diferentes, que foram Maranhão I, Maranhão II, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro e Santana. Cada capitania era uma unidade administrativa administrada pelos capitães donatários. Esses donatários eram comerciantes ou militares ligados de alguma forma à nobreza de Portugal e tinham como dever povoar, defender e explorar a capitania. Eram eles que administravam as capitanias, mas o dono era o rei de Portugal. Porém, como só as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperaram e o resto estava passando por grandes dificuldades, esse sistema terminou em 1548, sendo substituído pelo modelo de governos gerais. Nesse modelo, as capitanias não deixaram de existir, mas foram unificadas sob a administração de um governo geral do Brasil, onde os donatários passaram a ser subordinados a um governador geral. Um ano depois, é fundada a primeira capital do Brasil, Salvador. Em 1555, os franceses conseguem invadir a capitania de São Vicente e fundam a França Antártica, na região da Baía de Guanabara. No ano seguinte, a partir da capitania da Baía de Todos os Santos, é criada a capitania de Itaparica, e 10 anos depois, em 1566, a capitania de Paraguaçu. Um ano depois, o setor norte da capitania de São Vicente, que estava abandonado pelo seu donatário, é convertido para a coroa portuguesa como a capitania do Rio de Janeiro. Em 1572, com a morte do governador-geral, o Brasil é dividido por Portugal em dois governos gerais, o governo do norte, que ia da capitania da Baía de Todos os Santos à capitania do Maranhão, e o governo do sul, que ia da capitania de Ilhéus à capitania de Santana. Em 1574, a partir da capitania de Itamaracá, é criada a capitania da Paraíba. No ano seguinte, os franceses foram expulsos do Rio de Janeiro. Em 1578, com a morte do rei de Portugal Dom Sebastião, o território brasileiro é reunificado. Em 1580, Portugal se uniu com a Espanha no que ficou conhecida como a União Ibérica. Com essa união, o território brasileiro passa a ser administrado pela coroa espanhola. Durante esse período, em 1590, é criada a capitania de Sergipe del Rei, a partir da capitania da Baía de Todos os Santos. Alguns anos antes, por volta de 1560, começou a organização das chamadas entradas no norte e nordeste do país e das bandeiras na região de São Paulo. Essas entradas e bandeiras eram como expedições encarregadas de explorar o interior do território brasileiro. Elas eram compostas por um capitão-mor, mais ou menos uma dúzia de homens brancos, de 300 a 400 mamelucos e às vezes até 2.000 índios. Os integrantes dessas expedições eram os chamados bandeirantes. Então, em 1593, a bandeira de Antônio Macedo e Domingos Luiz Grau expande o território da capitania de São Vicente, passando a ocupar a margem leste do rio Tocantins. Em 1599, as capitanias do Maranhão, Ceará e Rio Grande são unificadas como Capitania do Rio Grande. Já a capitania de Santo Amaro passa a explorar a margem esquerda do rio Tietê e 3 anos depois chegam na região que hoje é a Bolívia. Em 1607, a bandeira de Manuel Preto e Belchior Dias explora o sul do Brasil e o território da capitania de Santana é ampliado. Em 1611, é criada a partir da capitania do Rio Grande a capitania do Ceará.
No ano seguinte, ocorre uma invasão francesa na região do Maranhão, onde é fundada a França Equinocial. Com isso, a capitania do Ceará perde território. Em 1616, com a expulsão dos franceses, são criadas a Capitania do Maranhão e a Capitania do Grão-Pará. Em 1619, a Capitania de São Tomé é extinta e o território é anexado à Capitania do Rio de Janeiro. Em 1621, é criado o Estado do Maranhão e o Brasil fica dividido em dois estados, o Estado do Maranhão e o Estado do Brasil. O Estado do Maranhão abrangia as capitanias do Grão-Pará, Maranhão e Ceará, enquanto que o Estado do Brasil abrangia as outras capitanias. Nessa época, o território da capitania do Grão-Pará é expandido e já no ano seguinte os domínios da capitania chegavam até o sul da região onde hoje é o Amapá. Em 1624, as capitanias de Santo Amaro e Santana são anexadas à capitania de São Vicente e é criada a capitania de Itanhaém. Em 1630, os holandeses invadem a capitania de Pernambuco. Em 1632, a bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva desbrava a região do Triângulo Mineiro e a margem esquerda do Rio São Francisco. Já a bandeira de Raposo Tavares e Manuel Preto conquistam a região do Mato Grosso do Sul, destruindo missões espanholas da região. Assim, a capitania de São Vicente amplia ainda mais o seu território. Enquanto isso, no norte, a capitania do Grão-Pará domina a margem direita do rio Xingu. No ano seguinte, a bandeira de Raposo Tavares invade a região costeira do Rio Grande do Sul. Um ano depois, os holandeses tomam as capitanias do Rio Grande e da Paraíba e os bandeirantes de São Vicente alcançam a região do Mato Grosso. Em 1635, os holandeses invadem a capitania do Ceará e a capitania de Itanhaém conquista o Vale do Paraíba. Em 1637, os holandeses conquistam a capitania de Sergipe del Rei e a entrada de Pedro Teixeira explora a região amazônica até o Peru, ampliando o território da capitania do Grão-Pará. No ano seguinte, a bandeira de Raposo Tavares conquista a República do Guairá, do atual Oeste Paranaense, e a região é incorporada à capitania de São Vicente. Em 1641, os holandeses invadem o norte da capitania do Maranhão e 3 anos depois são expulsos. Em 1648, a bandeira de Jacques Félix amplia o território da capitania de Itanhaém ao conquistar regiões inexploradas das capitanias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Em 1652, o Estado do Maranhão é dissolvido e a bandeira de Raposo Tavares conquista o território de Rondônia para a capitania de São Vicente. Em 1654, os holandeses são expulsos do Nordeste brasileiro e é fundado o Estado do Maranhão e Grão-Pará, tendo como capital São Luís, enquanto que a capital do Estado do Brasil continua sendo Salvador. Nesse mesmo ano são recriadas as capitanias do Ceará, ficando subordinada à capitania do Maranhão, a capitania do Rio Grande, a capitania de Pernambuco, a capitania da Paraíba ficando subordinada à capitania de Pernambuco e a capitania de Itamaracá. Em 1656, ao sul do rio Paranapanema, é criada a capitania de Paranaguá. Em 1659, a capitania do Ceará passa a ser controlada pela capitania de Pernambuco. Em 1665, é criada a capitania de Ilha Grande de Joanes, na atual ilha de Marajó. Em 1667, exploradores da capitania de Pernambuco invadem terras da capitania do Ceará. Em 1674, é criada a capitania da Paraíba do Sul, também chamada de capitania de Campo dos Goitacazes, no atual norte do estado do Rio de Janeiro. Em 1679, quase todo o território da capitania de Itanhaém é incorporado pela capitania de São Vicente, sobrando só a área da cidade de origem da capitania. Em 1680, é fundada a Colônia de Sacramento, no Rio da Prata, e já no mesmo ano é retomada pelos espanhóis. Já no ano seguinte, com o Tratado de Lisboa, os portugueses reconquistam Sacramento. Em 1696, a capitania de Pernambuco conquista a região de Campo Maior, na capitania do Ceará. Em 1697, os franceses invadem a região do norte do atual Amapá. Em 1699, a capitania de Pernambuco conquista a região de Parnaíba. Em 1701, a capitania do Rio Grande perde autonomia e passa a ser controlada pela capitania de Pernambuco. Em 1705,
a colônia de Sacramento é tomada mais uma vez pelos espanhóis. Em 1709, como consequência do fim da Guerra dos Emboabas, a coroa portuguesa compra a capitania de São Vicente do Marquês de Cascais, funde com a capitania de Paranaguá e cria a capitania de São Paulo em Minas de Ouro. Em 1713, através do primeiro Tratado de Utrecht, a capitania do Grão-Pará reconquista dos franceses o território do norte do Amapá. Em 1715, com o segundo Tratado de Utrecht, a colônia de Sacramento é reconquistada pelos portugueses. Nesse mesmo ano, a capitania do Maranhão anexa a região do atual estado do Piauí. Em 1718 é criada a capitania do Piauí, fazendo parte do estado do Maranhão e Grão-Pará. Em 1720, a capitania de São Paulo e Minas de Ouro é dividida em duas capitanias, a capitania de São Paulo e a capitania de Minas Gerais. Em 1732, a capitania de Paraguaçu é convertida para a capitania do Recôncavo Baiano. Em 1738, com a expansão portuguesa para o sul, houve a necessidade de se formar uma nova unidade administrativa. Assim, a partir da capitania de São Paulo, é criada a capitania de Santa Catarina, ficando subordinada à capitania do Rio de Janeiro. Em 1748, a partir de uma parte do território da capitania de São Paulo, são criadas as capitanias do Mato Grosso e de Goiás. O restante do território da capitania de São Paulo é incorporado à capitania do Rio de Janeiro. Em 1750, o Tratado de Madrid, que é o primeiro tratado internacional de reconhecimento de fronteiras do Brasil, concede as terras ocupadas pelos portugueses da Amazônia e os 7 povos das Missões e terras dos Pampas Gaúchos ao Brasil, em troca da colônia de Sacramento aos espanhóis. Nesse mesmo ano, a capitania da Paraíba do Sul é anexada pela capitania do Rio de Janeiro. Em 1751, a capital do estado do Maranhão é transferida para Belém, e o estado do Maranhão e Grão-Pará é renomeado para estado do Grão-Pará e Maranhão. Em 1753, a capitania da Paraíba é extinta e o território é anexado pela capitania de Pernambuco. A capitania de Itanhaém chega ao fim e seu território é anexado à capitania do Rio de Janeiro. E as terras da antiga capitania do Paraíba do Sul passam a fazer parte da capitania do Espírito Santo. Em 1754, a capitania de Itamaracá perde autonomia e passa a ser controlada pela capitania de Pernambuco e a capitania de Ilha Grande de Joanes é extinta. Em 1755 surge a capitania de São José do Rio Negro, no atual Amazonas, sendo separada da capitania do Grão-Pará, mas ainda fazendo parte do estado do Grão-Pará e Maranhão. Em 1757, a região de Minas Novas, na capitania de Porto Seguro, passa a ser controlada pela capitania de Minas Gerais. Em 1760, é criada a capitania do Rio Grande de São Pedro, ficando subordinada à capitania do Rio de Janeiro. No ano seguinte, com o Tratado de El Pardo, os portugueses devolvem o território dos 7 povos das Missões após a Guerra da Guaranítica, em troca da colônia de Sacramento e de terras ao norte da capitania do Rio Negro. Nesse mesmo ano, as capitanias de Ilhéus e Porto Seguro são extintas e os territórios são incorporados pela capitania da Baía de Todos os Santos. Porém, os espanhóis não levam a sério o Tratado de El Pardo e reconquistam a colônia de Sacramento já no ano seguinte. Em 1763, os portugueses não conformados reconquistam a colônia de Sacramento dos espanhóis e a capitania de Itamaracá deixa de existir e é anexada pela capitania de Pernambuco. Um ano depois, a capitania de Minas Gerais incorpora terras ao sul e a oeste do Rio Sapucaí e Rio Grande. Em 1765, a capitania de São Paulo é recriada, recuperando a autonomia perdida para a capitania do Rio de Janeiro, e a capitania de Minas Gerais passa a controlar a região de Paracatu a oeste. No ano seguinte, a capitania do Recôncavo Baiano chega ao fim e é anexada à capitania da Baía de Todos os Santos. Em 20 de agosto de 1772, o estado do Grão-Pará e Maranhão é extinto e no seu lugar são criadas 2 unidades administrativas, o estado do Grão-Pará e Rio Negro, formado pelas capitanias do Rio Negro e do Grão-Pará, e o estado do Maranhão e Piauí, formado pelas capitanias do Maranhão e do Piauí. 2 anos depois, esses 2 novos estados mudam de nome, passando a se chamar Estado do Grão-Pará e Estado do Maranhão. Em 1777,
os espanhóis conquistam a capitania de Santa Catarina. E no ano seguinte é assinado o Tratado de Santo Ildefonso, concedendo as missões dos Pampas Gaúchos e a colônia de Sacramento aos espanhóis em troca da devolução da capitania de Santa Catarina. No mesmo ano, através do Tratado de El Pardo, a região dos Pampas Gaúchos é devolvida à capitania do Rio Grande de São Pedro. Em 1793, a capitania da ilha de Itaparica é extinta e incorporada pela capitania da Baía de Todos os Santos. Em 1799, as capitanias do Ceará e Rio Grande readquirem as suas autonomias e a capitania da Paraíba é recriada. Em 1800, a capitania do Espírito Santo passa a ser controlada pela capitania da Baía de Todos os Santos. Em 1801, através do Tratado de Badajoz, os franceses adquirem a parte norte do atual estado do Amapá. Em 1804, a capitania do Rio Grande de São Pedro anexa as terras das Missões e territórios ao sul até o Rio Uruguai. Em 1807, a capitania do Rio Grande de São Pedro adquire autonomia e passa a se chamar Capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul, controlando também a capitania de Santa Catarina. Já a capitania do Rio Grande passa a se chamar Capitania do Rio Grande do Norte. No ano seguinte, a capitania do Grão-Pará recupera o território do Amapá até o rio Oiapoque, e a região norte da capitania de Goiás se torna a capitania de São João das Duas Barras. Logo depois, em 1809, o Brasil invade a Guiana Francesa e funda a colônia de Cayena e Guiana. Em 1810, a capitania do Espírito Santo recupera sua autonomia. E no ano seguinte, o estado do Maranhão chega ao fim e as capitanias do Maranhão e do Piauí também recuperam as suas autonomias. Em 1814, a capitania de São João das Duas Barras é extinta e o seu território é reincorporado às capitanias de Goiás, Grão-Pará e Mato Grosso. Em 1816, a capitania de Goiás perde áreas do oeste para a capitania do Mato Grosso e a região do Triângulo Mineiro para a capitania de Minas Gerais. No ano seguinte, com o Tratado de Viena, o Brasil devolve a colônia de Cayena e Guiana para os franceses e, como consequência da Revolução Pernambucana, é criada nesse mesmo ano, a partir da capitania de Pernambuco, a capitania de Alagoas. Já em 1820, é criada a partir da capitania da Baía de Todos os Santos, a capitania de Sergipe, na região da antiga capitania de Sergipe del Rei. Em 1821, é fundada a província do Grão-Pará, unindo as capitanias do Rio Negro e Grão-Pará, e a capitania de Santa Catarina conquista sua autonomia da capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul. Nesse mesmo ano, por causa do interesse dos portugueses no domínio do Rio da Prata, é anexada ao território do Brasil a Cisplatina, e em 28 de fevereiro, as Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa concedem a todas as capitanias do Brasil o status de província. Em 1824, depois da revolta da Confederação do Equador, a província de Pernambuco perde parte do seu território para a província de Minas Gerais e 3 anos depois essa região é transferida para a província da Bahia. No ano seguinte, através do Tratado do Rio de Janeiro, a província da Cisplatina conquista sua independência como República Oriental do Uruguai. Em 1832, a região sul da província do Espírito Santo é obtida pela província do Rio de Janeiro e 2 anos depois é criado o município neutro do Rio de Janeiro. Em 1850, a partir da província do Grão-Pará, são criadas as províncias do Pará e a província do Amazonas, ocupando o antigo território da capitania do Rio Negro. Em 1853, a partir da parte sul da província de São Paulo, é criada a província do Paraná. Em 1867, com o Tratado de Ayacucho, o Brasil reconhece a região do Acre como território boliviano, recebendo em troca áreas do sudoeste do Amazonas e a oeste do Mato Grosso. Em 1870, com o fim da Guerra do Paraguai, a antiga região de Itatim, antes paraguaia, é anexada ao território brasileiro. 2 anos depois, com a realização do primeiro censo demográfico do Brasil, as fronteiras das províncias do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Pará e Amazonas são atualizadas. Em 1880, a região de Crateús passa da província do Piauí para a província do Ceará, e em 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República do Brasil, todas as províncias adquirem o título de Estado. 2 anos depois da proclamação da República do Brasil, com a Constituição Republicana de 1891, o município neutro do Rio de Janeiro se torna o Distrito Federal.
Em 1903, a região do Acre é anexada ao Brasil como território federal. Por volta de 1911, a região do Alto Araguaia passa a ser da província do Mato Grosso. Em 1916, depois da Guerra do Contestado, o estado de Santa Catarina conquista a região a oeste do seu território. Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial em 1942, o governo decide desmembrar 6 regiões estratégicas de fronteira para administrar diretamente. Assim, já nesse mesmo ano, é criado o Território Federal de Fernando de Noronha. E no ano seguinte, são criados os territórios federais do Amapá, Guaporé, Iguaçu, Ponta Porã e Rio Branco. 3 anos depois, os territórios de Ponta Porã e Iguaçu são extintos e em 1956 o território de Guaporé passa a se chamar Território de Rondônia. Em 1960 é criado o atual Distrito Federal e o antigo distrito se torna o Estado da Guanabara. Em 1962, os territórios do Acre e do Amapá se tornam estados e o território de Rio Branco passa a se chamar Território de Roraima. Em 1975, o estado da Guanabara é extinto e anexado pelo estado do Rio de Janeiro. Em 1979, por causa da grande extensão do Mato Grosso que tornava o estado difícil de ser administrado e pelas diferentes características da região sul com relação ao resto do estado, o governo decide desmembrar essa região do estado do Mato Grosso e assim é criado o estado do Mato Grosso do Sul. Em 1981, o território de Rondônia deixa a condição de território e se torna o Estado de Rondônia. E em 1988 é a vez do território de Roraima se tornar o Estado de Roraima. Nesse mesmo ano, a região norte do estado de Goiás, que se desenvolvia muito mais devagar do que a região sul, principalmente depois da criação do Distrito Federal, é desmembrada de Goiás e se torna o Estado do Tocantins. Ainda em 1988, o território federal de Fernando de Noronha é extinto e passa a ser um distrito do estado de Pernambuco. E foi assim que o mapa do Brasil evoluiu ao longo dos últimos 520 anos, e com essas últimas modificações que aconteceram em 1988, chegamos ao território do Brasil como ele é hoje, com seus 26 estados e o Distrito Federal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.